Sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Jornada, que bom ter você aqui. E deixa eu começar esse vídeo contando uma historinha real para você, da minha vida, mas que pode trazer algum ensinamento, alguma coisa que te sirva. Em 2019 eu passei uma fase bem difícil da minha vida. Eu me divorciei e fiquei sem ver minhas filhas, e o divórcio me trouxe uma situação financeira assim bem apertada, sabe? Foi um processo assim bem doloroso que eu vivi em 2019 aqui, né? Um pouquinho antes da pandemia, e aquilo mexeu emocionalmente muito comigo, sabe? Foi um grande baque para mim, o fato de ficar sem ver minhas filhas, o fato do processo ter sido um processo litigioso, muita confusão, advogados, justiça, sim, muito difícil. Foi uma das coisas assim, das situações ou das fases mais difíceis que eu já passei na minha vida. E eu me lembro que aquilo mexeu comigo de um jeito que eu comecei a beber, sabe? Comecei a sair para tentar desopilar um pouco, sabe? Para afogar mesmo assim as preocupações, as angústias na bebida. E na época parei de treinar, não estava treinando, me alimentando super mal, aluguei um apartamento para morar sozinho e assim, fiquei como um cara realmente perdido e dormindo tarde, acordando cedo, madrugadas acordadas, né? E angustiado mesmo, uma situação bem difícil mesmo, dificuldades financeiras, né? Porque divisão e pagamentos de pensão e de contas, e uma série de coisas. Então, assim, uma fase bem. Como eu falei, eu acho que o resumo é isso: uma das lutas mais pesadas que eu já passei e que eu já venci. E é por isso que eu estou aqui hoje falando sobre isso para você. A gente tem falado de mudança de vida, de transição de vida, né? De vencer os desafios, de resiliência, de força. A gente tem falado aí nos últimos vídeos de transição de carreira, de você se organizar para uma transição de carreira, para uma mudança. E eu quero te dizer que, assim, isso aconteceu em 2019. Eu passei por um processo longo, doloroso, desafiador, mas muito valioso na minha vida. Acabei de dizer, repeti várias vezes que foi uma das fases mais difíceis da minha vida, mas ao mesmo tempo também uma das fases mais enriquecedoras, uma das fases de maior maturidade, uma das fases de maior crescimento pessoal, uma das fases de maior desenvolvimento da minha vida, da minha intelectualidade. Mas não começou aí, começou do jeito que eu estou lhe dizendo. E por que eu estou falando isso aqui tudo para você? Porque um dia eu acordei e eu acho que já eram 9 e pouca da manhã, quase 10, sei lá, 10, 10 e pouca, alguma coisa assim, entre 9 e pouco e 10 e meia da manhã, que era a hora que eu acordava, muitas vezes acordava para almoçar já. E eu entrei na internet ali, rolando o feed, eu vi alguém falando que tinha acordado 5 da manhã e que já tinha meditado e que já tinha treinado e que já tinha... E de repente eu vi essa pessoa, isso era uma live que estava fazendo, e nessa live essa pessoa depois entrou num carro, eu acho que era uma Porsche, ou um carro assim de um valor bem significativo, e ele falando de todas as coisas que ele tinha feito e que tinha acordado realmente, que acordava cedo e que aquela era a rotina matinal dele e que aquilo trazia realmente muito sucesso e tal. Cara, aquilo naquele dia foi um choque assim na minha, sabe, na minha cabeça, porque eu estava muito insatisfeito, eu tinha muitas questões mal resolvidas, mas principalmente na minha mente eu me sentia muito perdido, sabe? Sem saber como recomeçar, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, quais eram os primeiros passos a dar. Mas na hora daquele vídeo, né, antes de terminar aquele vídeo, uma ficha caiu. Eu disse, poxa, se esse cara tá mostrando aí a casa dele, tá mostrando o carro que ele anda, tá mostrando uma vida super, né, próspera financeiramente e tal, ele tá acordando 5 horas da manhã. O que que eu estou fazendo acordando 10 horas da manhã? O que que eu estou fazendo na minha vida acordando 10 e meia? Não estou satisfeito com a minha vida,
não estou morando onde eu gostaria de morar, não estou andando no carro que eu gostaria de andar, tive que vender carro, tive que deixar casa, tive que alugar apartamento, sabe? Tá, minha vida tá uma tristeza. Eu disse, cara, tá tudo errado, eu tô agindo errado, eu tô fazendo errado, como é que eu tô tão insatisfeito e tô acordando 10h30 da manhã? Como é que eu tô tão insatisfeito? Eu passo a madrugada acordado às vezes, sabe, sem fazer de nada produtivo pela minha vida, nada, né, que seja construtivo, nada que seja realmente interessante, importante. Estou me perdendo e estou reclamando da minha vida. Eu não posso reclamar se eu não estou fazendo a minha parte. E aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. E eu posso dizer para você que daquele dia para frente, minha vida nunca mais foi a mesma, porque a ficha que caiu foi exatamente essa. Se esse cara está com a vida ganha, né? Está com um carro de R$ 1 milhão, está com uma mansão, trabalhando, tem empresas, tem negócios, está acordando 5 da manhã para fazer toda uma rotina de sucesso, de transformação, de mudança, de motivação. Quem sou eu para estar reclamando da minha vida e acordando 10h30, cara? Eu preciso mudar tudo isso. E aí eu quero juntar toda essa minha situação que eu passei com um material que eu estava vendo hoje, uma pessoa chamando de modo seletivo. Você precisa entrar no modo seletivo. Isso tem a ver com essa mudança, com essa transição, para você entender que vai construir uma nova vida e que a sua vida vai ser diferente, que você quer ter novos resultados, você quer um carro melhor, uma casa melhor, ter uma situação financeira de vida melhor, quer sair do vermelho, sair das contas, sair dessa, sabe, dessa falta. Não é simplesmente sobre acordar às 5 da manhã, mas é sobre ligar realmente o modo seletivo. Você tem que ser uma pessoa que vai selecionar com muito mais cuidado os caminhos que você vai andar, né? As suas escolhas serão decisivas para a mudança que você tanto deseja. Isso foi o que aconteceu, né? Você vê que de lá para cá eu acho que eu perdi quase 15 quilos novamente, 16 quilos, né? Tem alguns vídeos aí no meu Instagram, né, onde eu mostro a foto de 2019, eu barrigudo e tal, eu mostro como é que eu tô hoje. E isso foi mudando posturas e eu decidi parar de beber e comecei a treinar e comecei a mudar os ambientes e comecei a não abandonar, mas dar um tempo de algumas mesas e algumas amizades e comecei a mudar o material que eu estava consumindo, né? Que tipo de conteúdo eu estava consumindo na internet, que tipo de quanto tempo agora eu ia começar a dedicar a, sabe, a cuidar do meu intelectual, a me desenvolver profissionalmente, me desenvolver pessoalmente, me desenvolver como um cara que queria entender sobre finanças, melhorar a vida financeira, deu para entender? Desculpa, deu para entender? Então, você precisa realmente, se você está aqui, se o tema desse vídeo lhe chamou a atenção, se faz sentido para você, se você, sabe, se sente como eu estava me sentindo lá em 2019, acabado, destruído, frustrado, sabe, insatisfeito, triste, decepcionado comigo mesmo e com o mundo, sabe? Se essa é a sua realidade, você precisa entender que há uma decisão que precisa ser tomada e essa decisão passa por você entrar no modo de vida seletivo. Você, a partir de hoje, precisa ser muito mais rígido, sabe? Muito mais firme com as suas escolhas, com as suas decisões, com o que você vai fazer com o seu tempo. Eu posso dizer que de lá para cá, eu acho que eu li talvez mais de 100 livros. De lá para cá eu fiz cursos, de lá para cá eu aprendi uma série de coisas que eu não sabia. De lá para cá eu fiz treinamentos e formações que eu não imaginava, ou que eu não queria, ou que eu nunca busquei, mas que eu passei por um processo seletivo, onde esse processo seletivo me fez ter decisões mais assertivas, escolhas mais bem feitas, para ter resultados melhores, num caminho que ele não é fácil, num caminho que ele não é rápido, num caminho que ele é de médio e longo prazo, né? Nós estamos em 2025, então isso já fazem 6 anos, e eu posso te dizer que as coisas começaram a melhorar mesmo, talvez de 1 ano e meio para cá, né? Eu acho que no máximo isso, 1 ano e meio para cá. Mas deu para entender? Nós estamos falando de 6 anos, então
Com 5 anos foi que eu comecei a colher os resultados de um modo seletivo que eu comecei a adotar na minha vida em 2020, no final de 2019, eu fui fazendo as escolhas, sabe? Então, assim, você precisa levar muito a sério isso. Aí as pessoas falam de transição de carreira. Transição de carreira, às vezes você precisa fazer uma transição de carreira e uma transição de modo de pensar, uma transição de amizades também, uma transição de ambientes também, uma transição de conteúdo que você tem ouvido, escutado, assistido, deu para entender? Você precisa realmente definir, escolher, se tornar a pessoa que vai te levar a um ambiente que um dia você deseja estar. Porque a pessoa que você é te levou até onde você está. Dá para você entender? Isso faz sentido para você? Essa lógica, para mim, ela fechou como uma tapa assim na minha cara, sabe? A pessoa que eu era me levou até lá, até 2019, naquela situação terrível que eu estava vivendo. E quem é o Felipe que vai me levar até 2025, 2026, 27 ou 30 ou 40, que vai viver essa vida aqui que eu imagino? Deu para entender? Então, falar de transição de carreira, falar de mudança de vida, falar de organização financeira, falar de mudanças para um futuro que eu vejo, um futuro melhor, um futuro que eu desejo que seja muito melhor, para eu sair da minha situação financeira que eu vivo hoje, você vai ter que entrar realmente no modo seletivo. O modo seletivo, ele é um modo que talvez ele diz muito mais não do que sim. O modo seletivo, ele é um modo onde você, por um bom tempo, vai ter que se afastar de uma série de coisas que hoje talvez você goste, que hoje você talvez até seja viciado ou viciada, eu não sei como é que é o teu dia a dia, a tua madrugada, a tua noite, deu para entender? Mas esse modo seletivo, ele é um modo de abrir mão do cara que você é ou da mulher que você é, com todos os defeitos, com todas as reclamações, as murmurações, o vitimismo, sabe? As más influências, as pessoas erradas. Tem que abandonar tudo isso e tem que se tornar uma pessoa realmente mais seletiva, que não está mais brincando, uma pessoa que não é mais criança, uma pessoa que decide por si mesma ter uma vida diferente, construir um futuro diferente, construir um futuro mais promissor, se tornar um profissional excelente, se tornar uma pessoa que não deixa mais projetos pelo caminho, uma pessoa que não abandona os seus sonhos, uma pessoa que tem uma vida realmente de sucesso em tudo aquilo que se propõe a fazer. Deu para entender? Então, isso é algo muito sério, isso é algo adulto, isso é algo maduro e te digo, não é fácil. Nessa fase, muitas mudanças foram acontecendo na minha vida por conta dessa minha seleção, né? Por conta desse modo seletivo. Eu fui morar sozinho, distante das pessoas, dos amigos, da família. Sabe aquela história que alguns mentores, algumas pessoas falam assim, ó, se você puder, vá para longe da família, dos amigos e recomece sua vida num lugar que ninguém te conhece, para que ninguém te critique, para que ninguém fique te avaliando. Não vai, porque lá você vai dar tudo. Foi mais ou menos isso que eu tive que fazer. E nesse lugar onde eu estava morando, alguns amigos ligavam e diziam, ó, oh, tô aqui perto e tal, bora tomar uma, bora um churrasquinho e tal. E eu disse centenas de não, centenas. E amizades que esfriaram e pessoas que nunca mais foram de perto, ficaram longe mesmo. Mas tudo bem, são pessoas que eu quero bem, são pessoas que eu amo, mas pessoas que fizeram parte de uma realidade, de um passado que não me fez bem, não foram elas, foi a minha vida, foram as minhas escolhas, foram os meus resultados, deu para entender? E que por ser agora um cara muito mais seletivo, eu preciso dizer não, às vezes, a alguns convites, a algumas situações, para me dedicar, para ter mais tempo, para ter mais foco, para não me perder, para não me influenciar, para não ouvir críticas, para não parar no meio do caminho. Eu preciso me dedicar a esse novo caminho, a esse novo cara que eu quero me tornar, essa nova pessoa que você quer se tornar. Deu para entender? Então, quando eu vi essa pessoa hoje falando do você precisa entrar no modo seletivo, eu disse bingo, cara. Bingo, bingo. Eu já falei disso aqui em várias lives que a gente faz no Instagram. Eu já falei disso em outros vídeos aqui também, mas talvez eu nunca tivesse juntado, né, esse assunto da minha situação como eu estava. Talvez você não sabia que eu passei por isso, talvez você nunca ouviu, me ouviu falar disso, mas assim, era uma situação bem difícil mesmo. Eu estava com
muitos milhares de reais de dívidas, sabe? E assim, sem forças, sem entender, sem saber, no escuro realmente, sabe? Aquele cara que, como diz assim, o cachorro que caiu no caminhão da mudança, né? Aqui a gente fala assim, o cachorro que caiu no caminhão da mudança, tá perdido, cara, não sabe de nada. Era assim que eu me sentia. Mas esse despertar que aconteceu nesse dia me fez entrar nesse modo seletivo, onde eu passei a dizer sim para todo aquele caminho que iria me levar à vida que hoje eu estou vivendo e que eu ainda preciso continuar. Lógico, preciso continuar com foco, preciso continuar fugindo de distrações, preciso continuar dizendo muitos nãos, preciso continuar determinado, preciso continuar aprendendo, preciso continuar estudando, sabe? Para chegar na vida que eu quero chegar. Deu para entender? Então a grande pergunta é assim: você está satisfeito com a vida que você está? Ou você entrou nesse vídeo e parece que Deus está aqui falando com você porque você está completamente infeliz e insatisfeito com a vida que você está vivendo? Está dando para entender? A pergunta é essa. Então, se a sua resposta é estou insatisfeito, estou infeliz e quero outra vida que não tem nada a ver com essa que eu estou vivendo agora, acabou mesmo, a resposta chegou. Entra no modo seletivo. 2025 é o ano da sua virada de chave e é o ano para você começar a construir a história que você quer viver daqui para frente. Deu para entender? Lembre-se, começando hoje, ainda vai levar um tempo. Então, não dá mais para ficar aí parado, não dá mais para brincar. Acabou, você não tem mais idade para isso. Eu tenho certeza que eu não estou falando aqui para nenhum jovem de 17 anos, 18, 19. Tenho certeza disso. Meu público aqui é um público muito mais adulto. Então, se esse vídeo chegou na hora certa da sua vida, poxa, deixa aí um comentário. Fico feliz que você está aqui hoje. Participa aqui com a gente, caminha com a gente na Jornada da Sabedoria. Esse é o canal da Jornada da Sabedoria. A gente chama do canal da Jornada porque esse foi o nome mais fácil que a gente encontrou. No Instagram a gente está lá, a Jornada da Sabedoria, e a gente tem um site também, onde a gente tem o meu livro, Se Eu Pudesse Vender Conselhos, tem outros livros também que estão ali, e a gente está junto no propósito de ajudar pessoas a encontrar os seus propósitos, os seus caminhos e a reconstrução das suas vidas. Eu sempre falo de corpo, alma e espírito, e aqui a gente dá uma alinhada em tudo isso, contando um pouquinho das minhas experiências de vida, dos meus aprendizados, dos meus erros e dos meus acertos. Não sou perfeito, nem tenho nenhuma intenção de passar aqui para você a imagem de um cara perfeito, mas a minha intenção é poder te ajudar com algo que aconteceu comigo e uma experiência que foi transformadora e que foi positiva. Se eu puder compartilhar isso com você, é isso que eu faço. Estamos juntos, obrigado pela sua presença. Se fez sentido, dá um like aí no vídeo, compartilha esse vídeo com algum amigo, alguma amiga que está precisando. Cara, você sabe que o cara está no buraco, manda lá para ele, que eu tenho certeza que você vai transbordar na vida dele, vai ser uma bênção. E é muito bom ter você aqui. Se inscreve no canal e a gente está junto aqui toda semana, soltando vários vídeos com essa intenção, te ajudar na tua jornada da sabedoria. Vamos embora, até o próximo vídeo. Valeu!